nome do Senhor. Você que sente a presença de Jesus, aplaude. Abre a tua boca também, glorifica. Aleluia, dá uma glória. Diz algo para Ele, diz que Ele é lindo. Tu é lindo, Jesus, Tu é maravilhoso. Tu é cheiroso, Tua presença é manifesta aqui neste lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, amém? Quem está sentindo a presença dEle aí? Aleluia, que presença maravilhosa. Eu não sei se você já está sentindo aí, mas eu já consigo sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, nossa carne não aguenta a presença. Quando a presença de Deus entra, a Bíblia fala que ninguém consegue ficar do mesmo jeito. A Bíblia fala que o Espírito, Ele se move em nós. Ele se move, a Bíblia fala que há um jorrar de uma água viva. Aleluia. Essa água é viva, não é morta, é viva, é viva. Aleluia. Não sei se você já foi na praia, ou se você já foi nas cataratas, e você ouviu aquele monte de água caindo. Faz barulho ou não faz? Porque a água faz barulho, e a Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Aleluia. Por isso que você não aguenta muitas vezes. Chega triste aqui neste lugar, chega abatido, abatida aqui na igreja. Você nem queria vir talvez para este lugar, mas uma força sobrenatural te trouxe, te fez chegar aqui para sentir essa presença, para ser renovado pelas mãos do Senhor, para chorar como uma criança, para ser renovado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oh meu Deus, eu não sei, meus irmãos, como que os racionalistas da fé querem ensinar que a igreja tem que ficar calada. Eu não sei como eles conseguem ensinar a doutrina do Espírito Santo e ao mesmo tempo o silêncio. Porque eu digo para você que eu não consigo. Porque quando o Espírito Santo chega, algo começa a acontecer dentro, aleluia, de mim. E não só de mim, eu estou vendo mais pessoas aqui. Aleluia, a igreja que adora, a igreja que anela a presença, a igreja que tem sede, que tem fome, não consegue. Alabaxambarai. E só quem é noiva, só quem é igreja, levante sua mão e dê um aplauso ao nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Pegue a sua Bíblia, por favor. Vamos abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1 ao 6. Evangelho que João escreveu, 14, do 1 ao 6. Que presença maravilhosa, Senhor. Aleluia. João 14, 1. Enquanto você procura, eu quero orar uma vez mais. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para Te adorar neste lugar. Nós queremos, Senhor, levantar a Tua palavra nesse altar e declarar que somente o Senhor tem
liberdade neste lugar e tem autoridade. Nós repreendemos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, toda força contrária. Senhor, nós repreendemos toda distração, toda seta. Senhor, nós repreendemos toda intenção do maligno neste lugar. Senhor, ele não pode, Senhor, tirar a atenção e o foco, porque neste lugar somente a Tua palavra e o Teu nome, Senhor. Enquanto eu prego aqui, Pai, fala no coração da Tua igreja, fala no coração daqueles que estão nos assistindo pela internet. Senhor, enquanto eu prego a Tua palavra, que o Senhor vá sarando, vá curando, aonde o Senhor encontrar fé, cura, Senhor, cura física, cura na alma. Aonde o Senhor encontra fé, vai realizando sinais e maravilhas. Tu tem liberdade neste lugar, Pai. Nós te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus, amém. João 14, 1-6 diz assim: não se turbe o vosso coração. Vou repetir: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Fecha a sua Bíblia e tome o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, para falar aqui desse texto um pouco, compartilhar contigo aqui a palavra do Senhor, preciso falar rapidamente do contexto desse texto. Por que o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos: não turbe o vosso coração, não estejais tão aflitos, tão ansiosos. E se você ler a passagem anterior, você vai perceber que eles estão vindo de um momento muito tenso, um momento complicado, porque momentos antes Jesus revelou a eles o traidor. Jesus anunciou o traidor, Jesus anunciou que Judas o iria trair. Jesus também mais uma vez falou da sua morte, da sua partida, que ele iria morrer, iria deixá-los, iria sair desta terra. Pedro, naquele ímpeto dele, tentou ajudar, começou a querer falar coisas para o Senhor. Não, Senhor, para onde tu vai não é bem assim, Pai, eu estou contigo, eu morro contigo, eu dou minha vida por ti. Ele tenta amenizar, mostrando, jurando lealdade ao Senhor, mas ele já leva uma cajadada de Jesus na cabeça, porque Jesus disse: você vai morrer por mim, Pedro. Você vai entregar a tua vida por mim. Em verdade te digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Jesus abriu o jogo de uma forma não vista antes aqui. Jesus contou tudo sem reservas. E agora um sentimento ruim começa a invadir, um turbilhão de sentimentos ruins começa a invadir o coração daqueles discípulos. E eles já não estão mais como antes. Como assim? Eles já não estão entendendo aqueles discípulos que eram tão fortes até um tempo atrás, porque andavam do lado do supermestre, que realizava tantos sinais, tantas maravilhas, tanta libertação, tinha tanta autoridade. Eles se sentiam tão protegidos do lado do supermestre. Mas agora este mestre está dizendo que vai sair, vai embora. E eles começam então a ser invadidos por um sentimento de tristeza.
um sentimento de angústia, um sentimento de abandono. E por que não falar de frustração? Porque eles ainda, alguns pelo menos, tinham a ideia de que Jesus ia libertar Israel do domínio romano. Então eles estavam ali frustrados, se instalou uma profunda crise, o ambiente ficou confuso. Como assim? Vamos ficar sozinhos? Quem vai ficar com a gente? Quem vai assumir o comando do grupo? Quem que é o segundo? Talvez eles começaram a questionar entre eles: quem que vai assumir? Quem que é o segundo? Quem que tem coragem? Quem que é capaz? Eu não sei, mas o ambiente era difícil, era tenso. Então Jesus, nesse contexto, Jesus olha para eles e diz aquilo que lemos agora: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. E essa palavra aqui, turbar, é a mesma de turvar, é a mesma de turvar a água. Quando a gente olha uma água limpinha, cristalina, e a gente vê o fundo, a gente vê aquela transparência, mas a gente mexe lá no fundo, naquela terra ou naquela areia, aquela água fica o quê? Ela fica turva. Você não consegue mais enxergar o fundo, você não consegue mais enxergar o profundo. Jesus estava dizendo para eles: ei, não, a visão de vocês está meio turva. Quem joga futebol aqui sabe, ou algum esporte já levou uma dedada no olho, o olho fica com aquela, ou um cisco entra, dá para até ver a figura, a imagem, mas já não é mais uma imagem boa, confiável, é uma imagem embaçada, dá para enxergar, mas não dá para confiar. Esse é o ponto. Jesus está dizendo assim para eles: o coração de vocês está turvo, vocês não estão mais confiando em mim. Vocês estão preocupados demais, vocês estão ansiosos demais, aflitos demais. A imagem que vocês tinham de mim, ela turvou, ela ficou turva. Por acaso não foram vocês que viram tudo o que eu fiz? Por acaso não foram vocês que viram ressuscitar Lázaro, multiplicar o pão, os peixes, repreender a tempestade, o vento forte, libertar o mais terrível endemoniado? Por um acaso não foram vocês que viram isso tudo? E ele está dizendo: mas agora a visão que vocês têm de mim está turva, está faltando a confiança, está faltando a fé. E Jesus está dizendo para eles assim: não fiquem ansiosos, não fiquem tão aflitos, não fiquem tão divididos, porque eu continuo o mesmo. Eu estou falando com vocês, eu já falei tanto com vocês, mas vocês não estão acreditando no que eu tenho falado. Jesus está dizendo que eles estão divididos, eles estão ansiosos. E a palavra ansiedade, irmãos, eu não tenho aqui muito conhecimento para falar acerca disso, né? Assim como os psicólogos, os terapeutas, mas a palavra ansiedade, ela tem uma raiz naquilo que é dividido entre aquilo que é dividido, por exemplo, entre o hoje e entre o amanhã. O ansioso, ele fica dividido. O ansioso, ele está aqui, mas ele não está aqui, ele está lá no amanhã. Ele está aqui, agora nesse culto tão maravilhoso aqui, que nós estamos na presença de Deus aqui sentindo. Ele está aqui, o corpo dele, mas a cabeça dele já está pensando: será que o posto vai estar aberto na volta? Será que vai dar tempo de eu abastecer? O ansioso, ele está aqui, mas ele está pensando no boleto que está vencendo amanhã, ou no meio da semana, mas ele está pensando agora já. O ansioso, ele está pensando nos parentes que vão vir no Natal. Ele já está preocupado, falta 2 meses, mas ele já está preocupado com o cardápio, com a quantidade de comida que vai ter que comprar e fazer para os abençoados dos parentes que vão aparecer aí. Alguns sintomas do ansioso: a perna fica tremendo, ele está sempre com a perninha tremendo, está tremendo, ele nunca está inquieto, ele está inquieto sempre, a perna treme. Quando segura a perna, começa o braço, começa a mão. O ansioso, ele sofre dor de estômago, ele tem dor de cabeça, dá uma pressão na cabeça, parece que tem coisa arranhando, apertando a cabeça dele. Tem palpitação, o coração acelera, sente os calafrios do nada. Ele tem dificuldade para dormir, entre outros sintomas. Ou seja, o ansioso, ele sofre.
E Jesus está dizendo para eles: vocês estão sofrendo sem necessidade, vocês estão sofrendo sem precisar sofrer, porque eu estou dizendo para vocês: permaneçam em mim. Aquele que Jesus já tinha ensinado para eles, que aquele que amava Jesus e guardava os seus mandamentos, e que guardasse os seus mandamentos, Ele e o Pai viriam até Ele e fariam morada. Jesus está dizendo assim para eles: vocês estão sofrendo à toa. E o que Jesus está dizendo para eles e pedindo é que eles continuem crendo. Vivam hoje, vivem aquilo que eu estou mostrando para vocês agora. Viva com intensidade hoje. Em relação ao futuro, calma, descansa. Em relação ao amanhã, confia. Não percam a visão de Deus. Não percam a visão das coisas que só vem pela fé. Não perca a visão espiritual. Viva o hoje, viva o agora. Porque você não pode resolver o amanhã. O amanhã você tem que confiar naquele que pode resolver, naquele que pode fazer, naquele que pode colocar as mãos. E o Senhor, quando trazia esta palavra a mim, Ele ministrava no meu coração que pessoas iam entrar hoje aqui com uma ansiedade no coração, com preocupação, com aflição, com sentimentos ruins, com pensamentos ruins, com coisas negativas, com pensamentos que até mesmo às vezes você acha que nem é mais de Deus, porque certos pensamentos estão permeando na sua cabeça. Mas o Senhor estava dizendo para mim: você vai dizer a eles que eles sim continuam sendo meus, porque esses pensamentos não vêm de mim, senão do inimigo, senão do adversário, senão daquele que tenta atrapalhar, daquele que tenta frustrar os meus planos. Mas eu quero que você diga, minha igreja, que continue crendo na minha palavra, na minha promessa, que o meu povo não anda por vista, mas o meu povo anda por fé. Creiam em tudo que eu tenho ensinado, em tudo que eu tenho demonstrado. Jesus estava dizendo para eles: não vos turbe o coração, não fique com a minha imagem turva dentro de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Sabe o que é isso? Em Deus ele já sabia que eles criam, mas ele estava dizendo: creiam naquilo que eu tenho ensinado para vocês. Creiam naquilo que eu tenho falado para vocês. Creiam nas minhas palavras. Tenham fé na minha palavra. Tenham esperança na minha palavra. Creiam naquilo que eu tenho dito, pelo menos pelas obras que eu tenho feito. Vocês estão vendo que o Pai está em mim. Creiam, porque eu não falo nada de mim mesmo. Tudo que eu falo vem do Pai. Eu e o Pai somos um. Creiam em Deus. Creiam no Todo-Poderoso. Creiam no Eterno. E creiam também em mim por tudo que eu tenho falado, por tudo que eu tenho feito, por tudo que eu tenho sido diante de vocês. Creiam e continuem crendo e andem por isso, ainda que vocês não vejam o que vai acontecer amanhã. Mas Jesus vai dizer: console-se uns aos outros e andem por fé. Ora, o que é fé? A palavra diz, Hebreus 11:1, é a certeza de que iremos receber o que esperamos e a convicção de fatos que não podemos ver ainda. Eu vou repetir: o que é fé? Que você precisa entender e andar por ela. É a certeza, irmãos. Não é um pensamento positivo, não é um achismo, não é uma opinião. Diz a palavra: fé é a certeza que iremos receber o que esperamos. Você espera alguma coisa da parte de Deus? Sim ou não? Você espera o cumprimento da promessa de Deus? Sim ou não? Você espera Jesus voltar a buscar a sua noiva? Sim ou não? Então ele está dizendo: tenha certeza que você vai receber o que você espera. Se você tiver fé, não vai dar errado. Se você, igreja do Senhor, tiver fé, não tem como dar errado. Se você tiver fé, não tem como dar errado. Com pessoas com o coração apertado, sentimento de angústia, preocupação, sensação de derrota, de incapacidade. Eu escrevi isso aqui porque o Espírito me dava isso nessa noite. Sentimento de derrota,
sentimento de incapacidade, de mãos atadas, de não poder fazer nada, de frustração, de ser um zero à esquerda, de ser um derrotado, uma derrotada, sentimento de ser o patinho feio da família, sentimento de ser alguém esquecido, jogado para escanteio. Ah, meu Deus. Sentimento de uma frustração, de não ter conseguido alcançar os objetivos na vida até aqui. Sentimento de não ter atingido algumas metas e alguns alvos até aqui. Sentimento de não ter o canudo que o irmão, que o filho, que o pai, que o vizinho tem. De não ter a conta bancária que outro tem. Sentimento de não ter isso ou aquilo. Sentimento de incapacidade, de tristeza, de depressão. Sentimento de perder a vontade de viver, de prosseguir, de caminhar. Como esses discípulos, eles estavam paralisados. O mestre vai embora, e agora? Mas havia uma palavra. Não turbe o coração, continue com a imagem cristalina da minha face. Aleluia, igreja, o que o Senhor está falando, nada pode ofuscar os teus olhos da presença e da face do teu Criador. Nada pode escurecer a tua visão, aleluia, daquele que diz que tem olhos como fogo, daquele que diz que tem cabelos brancos como a neve, daquele que João disse, viu e disse, ele tem pés como bronze reluzente. Da sua boca sai uma espada afiada. João disse que ele chegou e se identificou: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo e vivo para todo sempre. Eu não sei o que pode ofuscar a tua vista desse Jesus. Há uma religião aí fora que tem ele pregado numa cruz morto, mas nós não adoramos um Jesus morto. Nós adoramos aquele que morreu sim, mas ao terceiro dia, quando as mulheres chegaram no sepulcro, o anjo disse: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Levante a sua mão e dê um aplauso àquele que vive, aquele que vive, aquele que vive, reina. Oh, aleluia. Eu sinto que ele vive, e não só que ele vive, mas que ele está aqui. Que diz em Apocalipse que ele caminha, pastor Américo, entre os candelabros, ele caminha pela sua igreja, ele caminha por meio das suas igrejas. Ele passa em revista, sabia? Ele caminha. O que eu e você temos para ofertar a ele nesta noite? Ele caminha. Aleluia. Pessoas estão com esse sentimento. Deixa eu dizer algo para você. O Pai te trouxe aqui para te renovar nesta noite, te dar esperança para você prosseguir, não desistir. Ele te trouxe aqui para aumentar a tua fé. Dá para aumentar a fé? Sim, dá para aumentar. A Bíblia diz que um pai chegou para Jesus e disse: aumenta a minha fé, porque eu preciso crer. Talvez a tua fé está fraca, está pequena hoje. E hoje é dia de você reconhecer isso. Não é feio, não é vergonhoso. Talvez hoje é dia de você falar: Jesus, aumenta a minha fé, porque eu não vou desistir, eu não vou deixar, eu não vou abandonar, aleluia, a tua presença. Mas a pergunta que não cala: como fazer isso? Pastor Carlos, como andar sem ansiedade, como andar sem esse sentimento? Porque na teoria é bonito, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Na teoria é legal. Aí você fala assim: pastor, é fácil falar, mas você não sabe da minha situação, você não sabe da minha condição, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe dos meus problemas. Eu tenho problema na família, filhos. Estou com um problema sério com filhos. Alguém vai dizer assim: eu estou enfrentando, pastor Carlos, doença na minha casa. O senhor por acaso está? Eu estou. Alguém pode dizer assim. Alguém pode dizer assim: eu estou sofrendo escassez financeira, eu estou numa depressão, num buraco, eu não consigo sair. Alguém pode dizer assim: falar é fácil.
Sim, falar é fácil. Para mim, para um homem comum, falar pode ser fácil. Mas a questão não é sobre mim. A questão não é eu falar. A questão é que Jesus, Ele vem com propriedade e continua dizendo para mim e para você: não se turbe o vosso coração. A questão não é sobre eu te dizer, a questão é que Jesus está dizendo hoje para você. É isso que você precisa entender. Jesus está dizendo, Ele continua dizendo: não se turbe. E Ele vai trazer aqui no texto uma propriedade, pelo menos 3, para que eu e você entendamos o porquê que Ele pode falar isso. Talvez eu não possa. Talvez eu falando aqui não tenha o mesmo peso. Como eu disse, você pode até me inquirir, me questionar, falar: faz, pastor, talvez a tua vida está tranquila, está serena. Como eu já ouvi, você tem emprego, você tem casa, não sei o que, para você é tranquilo. Talvez alguém pode dizer assim: não, pastor, você não sabe o que eu estou lutando para continuar de pé. E eu creio, irmãos, eu creio. Mas Jesus está aqui que tem propriedade para dizer. E o texto ele vai dizer para nós no versículo 2, depois que ele diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai, diga assim comigo: existe um pai. Aleluia. Existe um pai. Vocês não precisam ficar com o coração assim. O que Jesus vai dizer mais adiante: vocês têm um pai. Vocês não são órfãos. Não são órfãos e nem ficarão órfãos. Mais adiante ele vai dizer: eu irei, mas não vos deixarei sozinhos. Pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que estará com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não vos deixareis órfãos, voltarei para junto de vocês. Ele disse: eu vou, mas eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador. É o Espírito Santo da verdade. Através dele eu vou morar em você. Através dele eu estarei com você até a consumação dos séculos. E de pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho mandado. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, isso daqui faz toda a diferença. O texto diz para nós claramente: na casa de meu pai existe um pai. E isso aqui faz toda a diferença. Eu sei que é difícil para alguém que não teve um bom pai, ou um pai presente, entender isso daqui. Eu sei que se eu chegar para um adolescente de 15 anos, 16 anos, que é a idade do meu filho, 16 vai fazer 17, em janeiro agora, 17, dia 17, ele faz 17, 17 faz 17. Aí, filho, quem quiser presentear já está aqui, 17 de janeiro, né? Eu sei que se eu chegar para um adolescente, ou um jovem de 18, 20 anos, que não teve um pai presente, que não teve um bom pai, um pai de caráter, um pai de verdades, um pai que andou na justiça, ele vai ter dificuldade para entender que, saber que Deus é pai, faz toda a diferença. Ele vai ter dificuldade. Se eu chegar para um adolescente que o pai, quando ele tinha 8 anos, o pai disse que ia comprar um leite, e ele foi junto, e o pai comprou cachaça, e ele disse que já voltava para casa, mas daí ele falou para o filho: espera um pouquinho que eu já volto. Aí foi lá e se abraçou com uma outra mulher que não era a sua mãe. E depois de alguns dias, esse pai chega e fala: estou indo embora, e pega as malas e vai embora da casa. E dali para frente ele segue sozinho com a sua mãe e seus irmãos. E ele passa a viver com a sua mãe dizendo: está vendo, seu pai nos abandonou, seu pai não vale nada, não presta, nós estamos nessa miséria por causa do teu pai, nós vivemos assim por causa dele. Eu sei que se eu chegar para um adolescente que teve esse pai, vai ser difícil ele entender.
Vai ser difícil porque as marcas e os traumas e as dores, elas são imensas e elas acompanham esse jovem. Eu conheço. Mas Jesus, aqui não sou eu, repito, Jesus está assegurando que esse pai é diferente do pai da terra. Esse pai é diferente, este pai é bom, ele não agride, ele não trai a mãe, a esposa, ele não espanca, ele é justo, ele cumpre o que promete, ele é presente, ele é amoroso, ele cuida, este pai é bom. Por isso que eu te digo, o fato de saber que temos um pai faz toda a diferença, porque quem tem um pai tem segurança, quem tem um pai anda seguro, quem tem um pai anda tranquilo. É só você observar, o mesmo exemplo que eu pego aqui, um adolescente ou um jovem que tem um pai presente, um pai que anda junto, eles têm identidade, não é qualquer convite que leva eles, não é qualquer droga que arrasta, não é qualquer convite do mundo que leva, eles têm identidade, eles têm a presença do pai, eles têm a companhia do pai, eles estão seguros. O meu pai está comigo, o meu pai me defende, o meu pai me dá destino, o meu pai é meu referencial. Eu me lembro, irmãos, quando eu tirei a carteira de motorista, eu não dei muita atenção de como trocava um pneu. E eu estava no primeiro ano de faculdade, e aí um filho do Satanás passou lá no estacionamento e rasgou o pneu com uma faca, fez um taio no pneu. E acabava tarde a aula, e aquele dia acabou tarde, era 10h30 já, e não tinha ninguém lá para me ajudar. Pessoas que tinham, não conheciam, iam indo embora. E eu me vi naquela situação, só que na hora, calma aí, eu tenho alguém que vai me socorrer. Pai, onde você está? Estou aqui em casa, já tranquilo, porque rasgaram o pneu aqui na faculdade. Eu preciso de ajuda. Daqui 10, 15 minutos eu estou aí, fica tranquilo. Eu vou aí trocar o pneu para você. 18, 19 anos, mano, não sabia trocar, mas aprendi. Só que ele veio lá me socorrer. Ele veio lá e trocou para mim. Outras situações que eu precisei de ajuda, eu já era casado, mudei. Moramos 2 anos e pouco na casa dos meus pais, eu e a pastora Marcela, quando compramos a nossa casa, mudamos. Tinha que trocar umas torneiras, umas coisas eu não sabia. Para quem que eu liguei? Pai, tem que trocar uma torneira aqui, velho, eu não sei. Aí, espera aí que eu estou pegando a minha mochila de ferramenta, eu estou chegando aí em 15 minutos, fica tranquilo, nós vamos resolver esse problema. Faz a diferença, quem tem um pai presente, conta com o pai. Sabe que pode contar, sabe que o pai não vai falhar, sabe que o pai estará com ele, sabe que ele pode acreditar. E Jesus está dizendo assim: não turbe o vosso coração, na casa do meu pai. Ele está dizendo: vocês não são órfãos, vocês têm um pai. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, não somos órfãos. Agora eu já estou órfão aqui nesta terra. Para aqueles que não sabem, em 2015 meu pai se foi, muito novo, com 59 anos. Aí quando vem essas lembranças, pega por dentro. Eu já não tenho mais esse pai. E um dia eu chorava de tristeza, ainda no primeiro ano que eu havia perdido. E o Espírito Santo veio e falou comigo assim: por que chora tanto? Como se tivesse abandonado, desamparado. Ei, você não é órfão, você tem um pai, e eu continuo contigo até a consumação dos séculos. Por toda a eternidade eu estou contigo. Daquele momento em diante eu fui curado daquela dor, daquele vazio de não ter mais o meu pai comigo, tomando chimarrão, assando churrasco. Daquele dia em diante, irmãos, o Senhor arrancou aquela dor, porque ali eu estava sabendo e ciente que eu não era órfão e que eu tinha um pai. Não turbe o vosso coração, igreja, você tem um pai. Talvez você nem está mais acionando este pai, talvez você nem está mais falando direito com esse pai. Mateus capítulo 6 fala o quê? Quando você quiser encontrar ele, como é que você faz? Entra onde? No teu quarto, fecha a porta e ora quem?
ao Pai. E o Pai que vem em secreto, Ele te contempla. Aleluia, Ele te toca, Ele te abraça, Ele te responde, Ele te entrega revelações, Ele te traz resposta. Se é consolo, Ele te consola. Aleluia, se é companhia que você precisa, Ele te faz companhia. Basta você entrar no teu quarto, fechar a porta e chamar pelo teu Pai. Quem tem um pai aqui, levante a mão, aleluia. Quem é filho deste Pai maravilhoso, aleluia. Mas não para por aqui, ele diz assim, ó: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia dizer para vocês: ei, Jesus não é mentiroso, não. Jesus não é conversinha, não. Tem muita gente aqui que conversa, fala e não cumpre. Mas Jesus, Ele está dizendo: se não fosse assim, eu ia dizer. Mas o que eu estou dizendo é verdade. Na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. E depois, quando tudo estiver pronto, eu voltarei, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nós dissemos agora há pouco: existe um Pai. E agora você vai dizer assim: existe moradas eternas. Diga. Não, irmãos. Isso aqui não é o programa como é que é? Minha casa, minha dívida. Não é. Não é, irmãos. Isso aqui não é nenhum pacto do governo federal, um programa de aceleração do crescimento. Não é. Não é isso daqui, não é. Jesus também não está aqui sendo um corretor de imóveis, vendendo casa no céu, também não. Jesus não está aqui vendendo terreno, apartamento no céu, como nós já vimos na história. Não. Jesus, Ele não está aqui fazendo a divulgação de um condomínio de luxo, de alto padrão no céu, com ruas de ouro e cristais. Não, Ele não está fazendo isso aqui, não. Jesus aqui, Ele está falando de coisas espirituais, e coisas profundas, e coisas eternas. Aleluia. Ele está dizendo aqui que Ele foi, e lá na casa do Pai tem lugar, e Ele ia preparar. Por quê? Porque a família de Deus é grande. No começo eram só 12, depois começou a crescer. Quando Pedro prega, 5.000 se converte, depois mais 3.000, e depois Paulo vem ganhando gente. A igreja vai crescendo, a família de Deus vai crescendo. E alguém pode pensar: será que vai caber todo mundo? E Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia, não vai ficar de fora. Meu Deus, se você acreditar até o fim, se você permanecer enraizado nele, se você permanecer fundamentado nele até o fim, Jesus disse: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Jesus está falando de coisas espirituais. Ele não está falando de coisas materiais. Ele está dizendo assim para eles, assim, ó, e serve para mim e para você, que ele foi, mas Ele voltará. Irmão, tem gente que nem acredita mais que Jesus vai voltar. Tem gente no meio de nós que já nem acredita mais. Aí tem gente que acredita, mas fica numa briga, se Jesus vai voltar antes da grande tribulação, ou se vai voltar depois da grande tribulação. E tem gente que briga, e se você briga, na verdade você é um atribulado, porque isso não resolve nada. Não adianta, nós só vamos saber quem está certo, quem permanecer firme, santificado e firme até o fim. Apocalipse diz: continue o sujo a se sujar, continue o imoral na imoralidade, mas continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a se santificar. Meus irmãos, Jesus está dizendo algo muito profundo. Ele está dizendo: eu vou, mas vou voltar. E quando eu voltar, eu vou buscar vocês, e vou levar vocês comigo. E não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, pois a grande família do Senhor estará com Ele para todos sempre. Para todos sempre, para todos sempre. Não haverá mais dor.
Então talvez você esteja passando dor, sofrimento, ansiedade, perseguição, escassez, doença. Não desista, não joga a toalha, porque é uma promessa. Se Ele não te curar aqui, Ele vai te curar lá. Se aqui você continuar com essa enfermidade, quando você fechar o teu olho aqui, você abre o teu olho na eternidade, são, sarado, curado, perfeito, restaurado. Aleluia, Ele diz de um lugar que tem sido preparado para a sua noiva. Alamachananamas. Aleluias. Quem permanecer até o fim, quem permanecer até o fim, será levado para este lugar. Existem moradas eternas, irmãos. Tem gente já que não. A Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 4:16 em diante, porque o mesmo Senhor descerá dos céus. Tem gente que nem conhece, irmão, não lê a palavra, não conhece as promessas. Irmão, nós somos pentecostais, nós gostamos de uma profecia, nós gostamos de uma revelação de Deus, de um decreto de Deus. Mas se você nunca recebeu ainda, se você até agora não tem uma promessa, uma revelação, uma profecia, imprime essa daqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4:16, coloca num cartaz, coloca lá no teu guarda-roupa, coloca na tua parede, porque não precisa nenhuma melhor do que essa. Ele está dizendo: consolai uns aos outros com essa esperança. A igreja de Tessalônica achava que Jesus voltaria por aqueles dias, e uns pararam até de trabalhar e começaram a entrar nas casas e comer a comida dos outros. Paulo vai dizer: quem não trabalha também não come. Sai para lá, jacaré. Está entrando, comendo tudo, está dando prejuízo, está fazendo fofoca. Paulo vai mandar uma carta dizendo: não é assim que vai acontecer, não é assim. Continuem vivendo a vida de vocês em temor e em santidade, enraizados na sã doutrina. Continua vencendo, continua na peleja, não desiste. Repreende os falsos mestres, repreende as heresias, empurra tudo para lá, empurra, chuta esse diabo para lá. Continua firme, continua reto. Por quê? Porque há uma promessa. E Ele vai dizer, vai chegar um dia que o mesmo Senhor que subiu, o mesmo, Ele fala, descerá dos céus, com voz, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. O mesmo Senhor descerá dos céus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens, e para sempre estaremos com o Senhor. Consolai uns aos outros com estas palavras. Ele estava dizendo: depois desta vida aqui tem algo muito maior. Não fique ansioso, não fique deprimido, não fique depressivo, não desista, não tire a própria vida, não largue a fé, não, por quê? Porque vale a pena, há uma promessa, irmãos. Eu não sei você, mas eu estou vendo pela tudo que está acontecendo, as profecias bíblicas, elas estão se cumprindo. O tempo está próximo, o relógio de Deus está chegando, irmãos. Aleluia, está chegando o tempo em que nós seremos levados para encontrar o Senhor, e então estaremos com Ele para sempre. Existe um Pai, mas também existe moradas eternas. Esse é o motivo, mas tem mais um para fechar, e eu termino aqui. O texto vai dizer, versículo 4 ao 6, mas vós sabeis para onde eu vou e o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós nem sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um Pai, existe moradas eternas, e existe um caminho. Diga comigo: existe um caminho. Prestou atenção? É um caminho. Não são 2 caminhos, não são 5 caminhos. Existe um caminho. Jesus está fazendo um discurso bonito para eles, irmãos. Jesus está falando com os discípulos.
consolando eles, dizendo tudo isso que eu já falei aqui. De repente o Tomézão vem, Tomé, sendo Tomé, e sai com essa: Senhor, tu está falando bonita, essa história aí é legal, esse negócio de ir embora, esse negócio de preparar lugar, preparar aposento, preparar casa para nós morar contigo, é tudo isso muito legal. Pai, mas não estou sabendo de nada disso, eu não sei nem para onde o Senhor vai, como eu vou saber o caminho? E a situação aqui é muito interessante, porque talvez eu e você pudéssemos recriminar Tomé e dizer: mas como que ele não sabe? Já era para saber, de cor e salteado. Mas sabe o que é interessante aqui, irmãos? Que a dúvida de Tomé é legítima. Por quê? Porque Jesus respondeu o questionamento de Tomé. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Jesus não tem problema com dúvidas. Jesus não tem problema com perguntas, por mais que sejam, parece bobas, mas que sejam sinceras. Jesus não tem problema com isso. Jesus não tem problema quando você tem um questionamento para Deus, uma pergunta que talvez para alguém vai ser banal, talvez vai ser uma coisa tão fútil, mas no teu coração uma pergunta sincera. Jesus não tem problema com isso, com os medos, com dúvidas, com incertezas, porque Jesus responde Tomé. Sabe quem que Jesus não responde? Jesus não responde os religiosos falsos, que mostram uma coisa que não são. Quer ver? Eu vou mostrar para você na palavra. Um dia Jesus estava lá e tinha feito um monte de sinal, e a Bíblia diz que uns religiosos encostaram em Jesus, se aproximaram, perguntaram com que autoridade ele fazia aqueles sinais. Queriam saber, cheio de orgulho, de arrogância. E Jesus, com a sabedoria que tinha, falou: eu vou responder com outra pergunta. Me responda que eu também respondo. Vocês querem saber com que autoridade eu faço esses sinais? Então me respondam se o batismo de João ele é de Deus ou não é. Aí os camaradas recuaram. Por quê? Porque pensaram com eles mesmos: se nós falarmos que é de Deus, ele vai dizer: então desçam, então aceitem. Então por que vocês não aceitaram? Então por que vocês não se batizaram? Então aceitem. Mas se nós dissermos que não é de Deus, o povo em volta aqui vai ficar contra nós. Então eles se acharam os espertão, os religiosão, aqueles camaradas que só tem casca, que aparenta, mas não é, porque nem tudo que reluz é ouro. Ele chega e fala assim, achando que é o bambambam: não, nós vamos pegar ele agora. Não, nós não sabemos, na verdade. Aí Jesus falou assim: vocês não sabem? Então eu também não respondo a vocês. Se vocês não sabem responder, eu também não dou resposta nenhuma para vocês. Nada de resposta para vocês. Agora Tomé com uma dúvida: Senhor, eu não conheço o caminho, não sei para onde que é. Mas era uma dúvida sincera, era uma dúvida que era pertinente, era legítima. Jesus então, ele responde a questão e a pergunta de Tomé. Tomé não tem problema, porque talvez Jesus estava vendo no coração dele que havia realmente uma necessidade. E Jesus disse para Tomé assim: eu sou o caminho, Tomé. Eu vou responder, Tomé, porque você está perguntando. Talvez alguém aqui hoje tem coisa para falar com Deus, tem coisa para pedir, para perguntar, mas tem vergonha do próprio Deus. Acha que Deus não tem que perder tempo com essas questões. Mas o Senhor está dizendo assim: não, é você e eu, é eu e você. Tem gente que está achando assim: olha, mas será o Senhor está ocupado com tanta coisa? Não, o Senhor quer ouvir, o Senhor se agrada, o Senhor responde oração sincera, meus irmãos. E eu achei interessante que Tomé não quis nem saber. Ele podia ter ficado amordaçado com a timidez, ele podia ter ficado amordaçado pelo próprio diabo, ele podia ter ficado quieto ali sofrendo sozinho, mas ele rasga o peito para dizer: não, eu não sei de nada desse negócio, onde é que é esse endereço, eu não tenho GPS no meu carro, eu não sei programar o caminho, eu não sei de nada que você está falando. Que conversa é essa, Senhor? Como é que eu vou te achar? Que caminho que é esse? Ele não quis nem saber, sabe por quê? É como se alguém estivesse aqui hoje e não se importasse com quem está do lado. Talvez quem está do teu lado está tranquilo, talvez quem está do teu lado está resolvido, talvez com quem está do teu lado não tem problema nenhum. Mas se você tem algo para o Senhor, se você tem algo nessa noite, o Senhor está dizendo aqui: eu estou aqui para ouvir a tua demanda, eu estou aqui para ouvir o teu pedido, eu estou aqui para ouvir a tua pergunta, eu estou aqui para te trazer resposta, minha noiva.
Quem acredita que Deus responde, diz amém. Atos capítulo 10, Cornélio orava às 3 da tarde, disse que ele teve uma visão. Quem que vem? Vem um anjo e disse assim: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. As tuas orações foram ouvidas, Cornélio. Eu vim com a resposta para a tua vida. A Bíblia fala em Apocalipse que lá na eternidade é uma taça que diz que tem uma fumaça, e diz que a fumaça é a oração dos santos. Aleluia. No Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Jesus respondeu a dúvida de Tomé. Qual que é a tua dúvida hoje? Qual que é o teu problema? Qual que é a tua causa, meu irmão? Não, pastor Carlos, é muito difícil. Difícil para mim, não para ele. Difícil para mim, mas não para ele. Para ele não há nada impossível. Uma vez perguntaram para Jesus se era possível algo. Ele disse: para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Você lembra que eu disse que Ele está pedindo para que eu e você continuemos crendo que Ele é Deus, crendo que Ele está conosco, crendo que Ele habita? Qual que é a tua demanda hoje? Qual que é o teu pedido? O que você precisa hoje entregar para o Senhor? Mas Ele vai responder. Ele vai responder. E a resposta que Jesus dá a Tomé, ela é tão maravilhosa, que ela serve até hoje para nós. Ela nos abençoa até hoje. E ela veio de um coração sincero e que tinha dúvidas. Para pensar. A resposta que nos abençoa até hoje veio de um coração sincero, mas que tinha dúvidas. Que caminho que é esse, Senhor? Eu não estou sabendo de nada, eu não sei como chegar lá. A partir desta pergunta e desse sentimento, Jesus então Ele vai dizer: eu, Tomé, sou o caminho. Não é GPS que vai levar você, não. É o meu Espírito que habita em você. Eu sou o caminho, mas não é só isso não, eu também sou a verdade, Tomé. Se você pisar no caminho, o caminho te leva até a verdade. Mas se você andar pela verdade, a verdade também leva à vida. E tudo isso sou eu, tudo isso sou eu, tudo isso sou eu. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar até o Pai é comigo esse negócio, é comigo e é por mim. Há um caminho, irmãos, há um caminho de vitória e de bênção para a igreja do Senhor, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro, não há intercessão de outros, não há outro mediador, mediatriz, não há mulher, não há homem, não há espírito de luz, não há nada que as ideologias e as heresias pregam aí fora que possa interceder. Jesus disse, há um só, Paulo disse, há um só intermediador, há um só que faz mediação entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Narabassomanai. O que eu preciso nesta noite? Eu preciso entrar neste caminho. Pastor, eu estou ouvindo esta palavra e eu entrei hoje tenso aqui. Eu entrei com o coração turvo, eu entrei com falta de fé, eu entrei com fraqueza espiritual. Jesus está dizendo, você precisa voltar ao caminho. Talvez os teus pés saíram do caminho por um instante. O que você precisa é pisar. Você precisa pisar de volta no caminho, porque a palavra de Jesus, pode vir o louvor, por favor. A palavra de Jesus continua sendo esta: não se turbe o vosso coração. Não deixe o coração de vocês ficar preso. Não deixe o coração de vocês ficar acorrentado, algemado. Existe um Pai, existe uma morada, existe um caminho. O propósito de Jesus foi mostrar e revelar o Pai. E quando nós descobrimos que temos um Pai, então sabemos que somos filhos e não mais escravos. Filhos para a vida e não mais escravos para a morte. E o Senhor está dizendo assim, e sobre o amanhã, pastor? Calma. E sobre o amanhã, calma. Calma. Você pode por um acaso resolver o dia de amanhã, sim ou não? E não. Você pode teletransportar para o mês que vem ou para 2025 e resolver o problema de 2025, sim ou não? Não. Então calma. O papai está no controle. Esta palavra aqui não é para o incrédulo. Esta palavra é para os que creem.
É para os que creem. Jesus está falando para os discípulos. Jesus está falando para os discípulos: não vos turbe o coração, não deixa a visão de vocês afetar, não deixa a visão de vocês embaralhar, não deixa as coisas deste mundo embaralhar, não deixa nada embaralhar a visão clara sobre mim, sobre quem eu sou. Há um Pai, há moradas eternas, há um caminho, aleluia. Filipenses 4:6 diz assim, ó: não andeis ansiosos ou preocupados por coisa alguma. Escute, igreja, é por coisa alguma. A palavra diz: não andeis preocupados e ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, escute, pega isso para a tua vida: sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com gratidão por tudo que Ele já fez. Para pegar esta palavra, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes dobra o joelho, antes ora, antes faz conhecido dEle, chora na presença, antes chama Ele para um bate-papo, chama Ele para um tete-a-tete, fala: Pai, eu preciso de uma lista, não importa, eu disse aqui hoje para você, Ele tem prazer em ouvir um filho que crê que o Pai é presente, que o Pai é herói, que o Pai o socorre. Pai, eu tenho uma lista, pastor Carlos, não importa que sejam 2, que sejam 10 listas, mas que sejam colocadas na presença de Deus, do Deus vivo, e que torne conhecido a Ele em oração e em súplica, porque aquele que pode, operando Deus, quem impedirá? Fica de pé nesta noite, aplaudindo ao nome de Jesus. Fecha os teus olhos por um instante. Nós vamos cantar esta canção ao Senhor. E você que sabe, cante ela. Ou então não cante, mas comece a falar com Ele aí. Comece a falar com Ele aonde você está. Fecha os olhos. Fecha o olho, não fica me olhando com essa cara assustada, não. Fecha e fala. Fala, porque Ele está aqui neste lugar. O que você precisa? Qual que é o teu pedido? Qual que é a tua demanda? O que você precisa que Ele faça por você, pela tua família? Peça para Ele agora. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vai falando com Ele, igreja. Fala. Fala, porque eu já estou pedindo. Eu já estou pedindo a Ele o que eu preciso. Eu estou conversando já com Ele faz dias o que eu preciso. Fala com o teu Pai. Fala aqui, depois continua lá na tua casa. Alabaxai, porque você tem um Pai. Você tem um Pai presente. Arabacandalai faz toda a diferença. Oh, meu Deus. Oh, aleluia, vai falando com Ele agora. Aleluia, você que é batizado com o Espírito Santo, vai abrindo a tua boca, vai sendo renovado, vai falando em mistérios. Aleluia, porque quando você fala em mistérios, você fala com Ele e você edifica-se a si mesmo. Pai, Pai, em nome de Jesus, se você quiser vir à frente aqui, se você quiser vir aqui renovar a tua aliança, vem, fica à vontade se você quiser. Você está na casa do Pai. Se você quiser vir aqui chorar, dobrar, deitar, vem, você está na casa do Pai. Só não sai daqui guardando no teu coração o que você trouxe para este lugar. Saia daqui vazio.
manifestarei, eu me manifestarei. Senhor, os teus filhos, Senhor, os teus filhos clamam nesta noite, os teus filhos pedem, Senhor. Eu não sei quantos entraram aqui, Senhor, carregando um fardo pesado, carregando uma sensação ruim, carregando um sentimento ruim, eu não sei, mas o Senhor sabe. Alabaçu, deixa aqui, deixa aos pés da cruz, deixa. Escute o que o Espírito diz. Não leva de volta não o que você trouxe. Não leva o saco que você trouxe cheio de coisa que você tem que deixar. Deixa no altar de Deus, deixa aos pés da cruz. Não leva mais esse sentimento depressivo, esta falta de vontade de seguir adiante com o Senhor. Não leva esta vontade de desistir, de entregar tudo, de parar de vir para a igreja, de parar desse negócio de ser crente. Não leva embora esse sentimento. Não leva embora esta tentação que te oprime, esta vontade descontrolada de pecar. Confessa a tentação. Como diz o pastor Américo, é melhor confessar a tentação do que depois confessar o pecado. Porque o Pai está aqui nesta noite para dizer para você: não continue com este fardo, ele não é teu. Você não precisa andar ansioso, ansiosa. Você não precisa andar triste. Você não precisa andar desesperado, não. Porque você tem um Deus, você tem um Pai poderoso, presente, um Pai bom que está contigo, aleluia, que não te deixou sozinho. Você tem um Pai que disse que está preparando um lugar e que vai vir te buscar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a trombeta vai tocar. Permanece, porque se você não permanecer, você não vai ouvir, você não vai subir. E diz o Senhor: continua no caminho. Continua no caminho, não sai do caminho. Não sai deste caminho, há só um caminho. O caminho é o caminho de cruz, é o caminho de renúncia. Não existe feitiçaria, não existe ideologia, não existe nada aí fora que possa ser um caminho a Deus. Não, Paulo diz na sua palavra: há um só caminho, Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem recebe esta palavra, dê um aplauso ao nome de Jesus.